Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. E pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre Pokémon Diamante e Pérola. Na verdade, sobre os remakes de Pokémon Diamante e Pérola. Você gostou desses remakes? Pois é, me diga aí nos comentários. No dia 19 de novembro de 2021, esses jogos eram lançados. E a gente não pode esquecer que no dia 28 de setembro de 2006, os jogos originais, Diamante e Pérola, eram lançados lá no Japão. E digamos que o aniversário de Diamante e Pérola esse ano, vamos dizer assim que foi bem interessante no Twitter, justamente porque isso aflorou as críticas novamente a respeito dos remakes de Diamante e Pérola. Essas críticas vieram muito também por parte lá do Japão. O site Pokémon Matomi fez um compilado de alguns tweets que criticam fortemente ou elogiam os jogos Diamante e Pérola. E com isso, eu trago pra vocês essa impressão também. Eu costumo fazer vídeos assim a respeito do anime, não costumo muito fazer sobre os jogos. Mas, sinceramente, nesse caso eu acho que faz bastante sentido a gente conversar um pouquinho. E quero saber a opinião de vocês sobre os remakes de Diamante e Pérola. Diga aí nos comentários. Bom, um dos primeiros tweets, e eu acho que é um dos mais interessantes, é esse aqui. 17 anos se passaram desde o lançamento de Diamante e Pérola, que foi feito pela Game Freak. No Japão, existem pessoas normais que gostam dos remakes de Diamante e Pérola, mas também há crianças que jogaram Diamante e Pérola que não conseguem encarar a realidade atual, no caso, os remakes. E há crianças que jogaram Black and White e estão com medo de que o remake de Black and White seja produzido com a mesma qualidade dos remakes de Diamante e Pérola. E o Japão agora se encontra dividido nesses 3 grupos e está extremamente caótico por aqui. Cada vez que olho para os prós e contras dos remakes de Diamante e Pérola, penso em ignorar os pontos bons e ruins e insistir no apenas não critique, já que é uma tendência ruim que vejo frequentemente entre os fãs Pokémon. Mas, olhando para os jogos Heart Gold Soul Silver e Omega Ruby e Alpha Sapphire, percebo uma evidente queda na qualidade dos jogos. Sempre digo isso e vou dizer de novo, mas quando se trata dos remakes de Diamante e Pérola, eu sempre digo. É interessante, porque o original é interessante, mas no final das contas falta de tudo. Então acaba sendo um jogo inconveniente e mal programado. Acho que é um ótimo jogo como Tetris, tem partes interessantes. O que eu quero dizer é que há coisas boas nos remakes de Diamante e Pérola, mas todos os pontos positivos não são pontos positivos de Brilliant Diamond e Shining Pearl, mas sim são pontos positivos de Diamante e Pérola. O remake de Diamante e Pérola tem sido um tema quente por aqui, mas o fato deles estarem tão obcecados em produzir uma obra original que jogaram fora a conveniência que já existia e se esforçaram para adotar um sistema inconveniente é mais do que ingênuo. É estúpido. Bom, é o que eu acho. Que tipo de sensibilidade as pessoas que apoiam o remake de Diamante e Pérola possuem? Acho que gostei do remake, não porque o remake é bom, mas porque o Diamante e Pérola costumava ser divertido. Você não acha estranho que um jogo daquela época tenha tantos bugs? E então, o esperado remake que eu tanto esperava, finalmente chegou. Sinto-me profundamente culpado por ter jogado alguns jogos com grandes expectativas devido a memórias do passado, apenas para ficar mais desapontado. O dano emocional para quem é pisoteado é imensurável. Não é engraçado fingir que o remake de Diamante e Pérola nunca aconteceu, mas é uma avaliação justa. É rude fingir que o remake de Diamante e Pérola nunca aconteceu? Não, não é rude fingir que o remake de Diamante e Pérola nunca aconteceu. Enquanto vejo o remake de Diamante e Pérola ser bombardeado por aqui, vejo pessoas dizendo que Omega Ruby e Alpha Sapphire eram bons. Mas nunca me esquecerei dos nerds que estavam atacando o episódio Delta e Zinnia naquela época. Jogo BDSP há muito tempo, então eu acho que eu tenho mais direito de reclamar do que as pessoas que criticam mesmo sem terem comprado. Além disso, no site mesmo é possível ver diversos japoneses reclamando sobre a bicicleta e como as paredes costumam ser meio pegajosas nesse jogo, fazendo você se grudar por lá. Além
disso, por outro lado, temos pessoas elogiando o jogo, mas principalmente no âmbito da nostalgia e também de como alguns pontos ficaram bonitos de acompanhar. Nada além disso. É sempre críticas e críticas sobre o remake. Acredito que BDSP, no caso Brilliant Diamond Shining Pearl, sejam o maior fiasco que a Pokémon Company já produziu. No caso, mesmo não sendo delegado exclusivamente a Game Freak, ainda assim, na minha opinião, ele não remete ao que os fãs queriam. Você pode argumentar que um remake basicamente seria isso que eles nos entregaram. Sim, provavelmente. Mas a ideia aqui não é algo que nós estávamos acostumados como fãs. Se você questionar qualquer fã que queria o remake de Diamante e Pérola, provavelmente imaginava que ele seguiria os moldes da geração atual, que no caso foi o que aconteceu nos remakes passados. Eles seguiam os moldes das suas respectivas gerações. Então, era aguardado algo como, por exemplo, Sword and Shield. No caso, os moldes de Sword and Shield aplicados em Diamante e Pérola, tendo um mapa completamente 3D, onde pudéssemos explorar a região de Sinnoh. Inclusive, foi até feito um conceito, né, por fãs, de como deveria ter ficado Diamante e Pérola. Vocês podem ver alguns takes aí na tela. Eu vou deixar o vídeo no izinho aí do lado para vocês acompanharem depois. Mas, em resumo, é basicamente isso que os fãs de fato queriam, porque já existia uma referência de como os remakes costumavam ser. E, na minha visão, eu acho que esse é um dos remakes que mereciam ser refeitos. Pois é, eu trato isso aqui como uma coisa individual. Eu sei que também foi nos entregue logo em seguida o Legends Arceus, que explora muito sobre os primórdios ali da criação da região de Sinnoh, mas, de qualquer forma, Legends é um jogo, BDSP é outro jogo. Eu acho que eles devem ser julgados de forma individual. E, bom, afinal de contas, você não ganha um por comprar o outro, não é mesmo? Então, você pagou por um produto, você vai criticar esse produto. E é assim que a banda toca. Mas, quero saber de você. Qual a impressão que você tem de Brilliant Diamond Shining Pearl? Mesmo que você continue jogando ainda, qual é a sua real opinião sobre o game? E na sua opinião, ele merecia um novo remake? No caso, o remake do remake seria algo inédito, mas na minha opinião, ele não remete ao que os fãs de Sinnoh provavelmente queriam e talvez imaginavam que iria acontecer. E, bom, deu no que deu, né? A questão também nos leva a Black and White. O que poderemos esperar para um remake de Black and White da 5ª geração? Será que ele vai acontecer? Ou depois dessa situação com Diamante e Pérola, será que não é melhor apenas esquecer os remakes e nos conectarmos mais com jogos nos moldes de Legends, aonde exploram o passado dessas regiões ou até mesmo o futuro? Bom, me diga aí nos comentários. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!